E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui mais uma semana para gravar um outro vídeo para vocês, dando continuidade ao vídeo da semana passada, onde a gente falou sobre dois transtornos de ansiedade, que foram a fobia social e a síndrome do pânico. Essa semana eu vou falar sobre outros dois transtornos de ansiedade, que é o TEPT e a TAG. O TEPT é a sigla para transtorno de estresse pós-traumático e a TAG é a sigla para transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu vou tentar aqui, de uma forma simples e resumida, falar um pouquinho sobre cada um deles, como funciona, como tratar e tudo mais, ok? E vamos começar com a TAG, transtorno de ansiedade generalizada. É um transtorno bem difícil, assim como os outros também, porém, ela tem um agravante um pouco maior, que é ela vem associada com outros transtornos. Normalmente a TAG ela acontece juntamente com a síndrome do pânico e a depressão. Ela vem associada com esses também. Então já não basta ser difícil sozinha, ela também vem acompanhada com alguns colegas aí. E ela se resume em uma ansiedade intensa e excessiva em relação a tudo, em relação a todas as situações que acontecem na vida daquela pessoa, né? Situações inclusive básicas do dia a dia. Né? Então ela se preocupa exageradamente com o trabalho, com a escola, com a rotina, com a casa, com a família, com os filhos, com o marido, com a esposa, seja o que for, ela se preocupa. Então, e assim, se preocupar, isso acontece com a gente, né? Nós nos preocupamos, a gente vive uma sociedade que acontecem coisas o tempo todo e nesse momento de isolamento que nós vivemos, a gente se preocupa também, né? Com amanhã, como vai ser o pós-pandemia, o pós-coronavírus, como que eu vou lidar com algumas situações. Mas a pessoa que sofre de TAG, nesse momento ela deve estar pirando. Mas no dia a dia normal, sem essa situação que a gente vive hoje, ela já se preocupa. E normalmente a preocupação é irreal, é algo que não vai acontecer, mas ela tá ali pensando o pior. É uma pessoa que pensa o pior de tudo, é uma pessoa extremamente negativa, ela luta contra isso, sim. Não é uma pessoa negativa porque ela quer, ela luta para não ser negativa, mas tem vezes que ela não consegue, na maioria das vezes ela não consegue. Porque o tempo todo ela está preocupada com alguma catástrofe que vai acontecer. Então, isso inclui, por exemplo, dentro dos sintomas, que são muito parecidos com outros transtornos, inclui a irritabilidade. Então, uma pessoa muito irritada, uma pessoa que vive extremamente nervosa, negativa, o tempo todo tensa, então ela tem muita tensão muscular no corpo inteiro. É uma pessoa que vive cansada, porque a energia dela está sempre focada no ruim, no negativo, no pior, no problema. Né? Então ela vive muito cansada, mas ao mesmo tempo ela tem problemas de sono, distúrbios do sono, porque ela está em estado de alerta o tempo todo. Alguma coisa vai acontecer de errado aqui e eu preciso ficar atenta, porque sei lá, né? Vai que. Então é uma pessoa extremamente ansiosa, extremamente exagerada em tudo que ela pensa, que ela faz. Né? Então isso é muito difícil. Imagina, você não tem sossego, porque o tempo todo você tá ali. Vai acontecer, ai meu Deus, ai meu Deus. Então é muito difícil. Pensa, você tá assim 24 horas por dia. Cansa. É muito difícil lidar com isso. Né? Então, algumas causas podem estar ligadas à genética também, mas também existem as causas de experiência, né, de vida. Então, mudanças muito bruscas na vida da pessoa, como, por exemplo, mudança de um país para um outro país, um casamento, um luto, a perda de um parente, podem aumentar o nível de estresse e, consequentemente, aumentar o nível dessa ansiedade. Pressão no trabalho, na escola, algum trauma que aquela pessoa sofreu. Enfim, existem várias causas que podem ser ali um fator para que aquela ansiedade aumente e que aquela pessoa sofra mais ainda. E em relação ao o tratamento, né, o cuidado em relação a essa doença, essa TAG, esse transtorno, é a terapia, né? Mais uma vez, o terapeuta ali em conjunto com o psiquiatra, também se houver necessidade de um medicamento, de um ansiolítico, antidepressivo, vai entrar com o medicamento, e a terapia do psicólogo, onde ele vai conversar, vai ajudar aquela pessoa a entender que o problema dela não é tão grande assim e como ela pode lidar com isso de uma forma um pouco mais positiva.
né? No decorrer da terapia, a pessoa vai aprendendo ali a lidar com as situações, lidar com preocupações e com incertezas, e saber que a gente vive de incertezas, né? Tem algumas coisas que a gente não tem controle, e a falta de controle deixa a pessoa com tag maluca, né? Maluca no sentido assim, tipo, extremamente ansiosa e sem controle da própria vida, né? E perder o controle é muito ruim, até pra gente que não tem um transtorno assim, já é ruim, imagina pra quem tem, né? Então, se você tem algum sintoma assim, se você tem mais dúvidas sobre isso, pesquisa também na internet, tem bastante informação, tem bastante conteúdo sobre isso. Aqui eu só falei bem resumido mesmo sobre, e eu espero poder ter te ajudado a compreender um pouco mais e também a buscar ajuda se for necessário. Lembre-se, não tenha medo de procurar ajuda, procure. Se você precisar ou se conhecer alguém, procure ajuda, beleza? E isso foi um pouquinho da TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E agora eu vou falar sobre o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Também é uma doença muito difícil, um transtorno muito difícil que está dentro dos transtornos de ansiedade, e normalmente a gente ouve falar muito, não sei se vocês prestaram atenção em algum momento, mas muitas séries e filmes de guerra, né, de onde se passam guerras, se fala sobre isso, né, principalmente quando se conta a história de veteranos que voltaram dessas guerras, né, normalmente, e isso até tem uma estatística que, se eu não me engano, é de 11 a 15% desses veteranos em algum momento vai sofrer de TEPT na vida, né? Então, por quê? Porque viveram uma guerra, um evento traumático, um evento caótico, onde aquilo aquilo transformou algo dentro dele, né? Dentro da mente dele, e o deixou vivenciar. Então, o que é o TEPT? É um transtorno que faz com que a pessoa que sofre disso vivencie aquele evento traumático. Então, assim, o exemplo dos veteranos é mas pode ser uma pessoa que sofreu um sequestro, um assalto, sei lá, tortura, terrorismo, ou mesmo alguém que passou por uma situação de catástrofe natural, um terremoto, um tornado, um tsunami, sei lá, coisas bem difíceis, assim, bem mais intensas. E aquela pessoa não conseguiu elaborar aquilo, então ela sofre muito com o que aconteceu. Então, tanto que os sintomas, além dos físicos, né, a taquicardia, a dificuldade de respirar, o medo, a preocupação excessiva, a sensação de perca de controle, existem os sintomas emocionais, que é a fuga e esquiva. Então, a pessoa ela vai fugir de todas as pessoas ou situações ou atividades que façam ela lembrar daquilo, né? Tem a questão de vivenciar as emoções, vivenciar o trauma. Então, existem gatilhos para pessoas que sofrem de TEPT que fazem ela vivenciar novamente o trauma como se estivesse acontecendo naquele momento. Então, assim, de repente, ela está numa situação que um gatilho ocorreu e ela simplesmente voltou no evento traumático, como se ela estivesse vivendo tudo aquilo. Isso gera um sofrimento muito grande, né? Então, também o afastamento de pessoas, a afetividade diminui. Então, uma pessoa que ela tem TEPT, ela é um pouco mais fechada, ela se fecha mais, ela evita o contato com as pessoas. Então, ela acaba se fechando no mundo para evitar sofrer, evitar encontrar gatilhos que possam fazer ela sofrer de novo, né? Então, é muito... assim, eu tô falando aqui nos vídeos, é muito difícil, o que realmente é, né? Nenhum dos transtornos é fácil, né? Cada um tem a sua especificidade ali, cada um tem a sua forma de acontecer e a sua forma de lidar, né? E o ser humano é muito complexo, muito, muito complexo. Então, não daria para explicar muita coisa aqui e nem se eu gravasse um vídeo gigantesco para falar sobre isso. Então, é um transtorno muito dolorido, muito doído, que exige um tratamento a longo prazo também, né? E aí entra a terapia cognitivo-comportamental, quando a gente fala em tratamento. É um tipo de terapia, eu nem vou falar aqui sobre ela, para não alongar muito, mas é um tipo de terapia que é super eficiente no tratamento de pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, junto também com a necessidade de medicamentos, né? Porque no caso
o estresse pós-traumático, às vezes o medicamento é aquilo que eu falei no vídeo lá anterior, às vezes o medicamento vai ajudar a equilibrar alguma coisa que não tá legal ali no cérebro. Então ele vai ajudar a química do cérebro a ser equilibrada. Então isso sempre, sempre, sempre com a indicação do psiquiatra junto com o psicólogo, ok? Esse trabalho em conjunto vai ser muito importante para que a pessoa com o TEPT consiga elaborar melhor esse trauma e não revivenciar ele mais vezes, né? E se acontecer de lembrar daquele evento, não ser tão traumático a ponto da pessoa vivenciar, porque ela realmente experiencia estar vivendo aquilo ali naquela hora, como se ela tivesse tudo de novo, é como se ela estivesse na guerra. O veterano como se ele estivesse lá na guerra, naquele momento, né? Ouvindo as bombas e tudo, e isso passa nos filmes. Eu não sei se vocês já pegaram isso, mas comece a prestar mais atenção quando vocês assistirem filmes de guerras e que fale alguma coisa sobre isso. Né? Então é importante a gente procurar ajuda, é importante a gente estar atento e sempre ser sensível a perceber o seu próprio corpo, a sua própria mente, se conhecer. É importante a gente se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente também tem facilidade de olhar para o outro e ajudar o outro a reconhecer quando existe um problema e ele precisa de ajuda. E, novamente, pela segunda vez eu vou falar, não tem problema em pedir ajuda, ok? Pelo contrário, quando a gente pede ajuda, o nosso problema, ele tende a se solucionar mais rápido, né? Então, vamos pensar de duas formas. Como uma pessoa sensível que consegue ver a dor do outro, ou pelo menos tentar captar ali e ajudar, e como uma pessoa que, se está sofrendo, vai deixar todo o orgulho de lado e procurar ajuda porque sabe que é a melhor opção, tá bem? E esses dois foram os transtornos de ansiedade de hoje, ok? Espero que tenha sido claro para vocês, de uma forma, de novo, uma forma simples e bem resumida, mas que dê para vocês entenderem um pouquinho sobre como funciona isso, tá? Mais informações, tem a internet que pode ajudar e vocês aprofundar mais sobre esses assuntos e também procurar um especialista, alguém que possa ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, não se esquece de inscrever aí no canal e é isso, gente, até a próxima, beijinho!